Falando também do Banco Master, o PT não tá sozinho nessa, né? Temos aí a União Brasil também. O Manda Globo ontem disse que em troca de mensagens com Vorcaro, o ex-presidente do BRB cita Rueda, presidente da União Brasil, e diz que estaria sempre ao lado do dono do Banco Master. Uma troca de mensagens entre o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o Paquito, dono do Master, menciona a suposta reunião com o comandante da União Brasil, Antônio Rueda, durante as negociações da venda do banco para a instituição controlada pelo governo do Distrito Federal. Costa afirma na conversa que permaneceria para sempre ao lado do Paquito. Amizade bonita, né? O diálogo foi extraído do celular do Paquito com os conteúdos analisados pela PF, né, e também pela CPI do INSS. O arquivo comprido da mensagem foi salvo por Vorcaro no início de 2025 e reforça, segundo investigadores, a teia de relações do dono do Master que buscava apoio político na tentativa de salvar a instituição financeira. Quando olhou a coisa... Deixa eu terminar. De acordo com o diálogo, Costa procurou Vorcaro para contar que havia falado com o Rueda e acrescentou que o presidente da União Brasil também gostaria de conversar com o banqueiro. A investigação busca mais elementos sobre o teor da reunião entre o ex-chefe do BRB e o dirigente partidário. Na conversa de WhatsApp, Costa afirmou que Vorcaro, que ficou desapontado com outro encontro que havia realizado naquele dia sem especificar com quem, e disse que eles sempre estariam juntos. Sempre é sempre mesmo, escreveu então o presidente do BRB. O dono do Master respondeu que também seguiria ao lado do aliado com o qual negociava uma operação para salvar o banco que sofria dificuldades financeiras para sobreviver no mercado. Quando eu leio isso daqui, falando Rueda, Rueda, eu só lembro de uma nota do Lauro Jardim, de dias atrás, acho que foi semana passada, e não dizia nada com coisa nenhuma, só assim, era um parágrafo. Antes de, sei lá, ser preso de novo, o Paquito se queixava do Rueda. Era quase que um recado, né? Aí depois vai uma nota como essa. Acho que a turma do Centrão, em breve, vai ter motivos pra puxar os cabelos. Porque preocupados, eu acho que eles já estão. Tínhamos comentado ontem sobre a decisão do Mendonça, que não foi uma decisão só... o pessoal não pode ter acesso ao conteúdo do celular. Mas muito mais para evitar qualquer tipo de vazamento, porque naquele momento... As mensagens disponibilizadas na sala cofre do CPMI do INSS tinha de tudo, inclusive coisas íntimas do Vorcaro, que se vazassem, e às vezes um petista podia vazar, talvez a tendência é que os petistas vazassem, que é pra quê? Pra colocar a lá, ó, mais vazamento íntimo e tentar empoderar Dilma Mendes com seu discurso, que ainda não votou, e vai votar e está produzindo voto dogmático, a gente vai falar sobre isso. Aí a CNN comentou, Mendonça quer se blindar com o fim da sala cofre da CPMI do INSS, para não ter esse conteúdo íntimo vazado, e só pra reafirmar o que a gente comentou ontem, o próprio presidente da CPI do INSS, né? Após mesmo fechar a sala cofre, Carlos Viana, disse que vazamento de dados do Paquito pode inviabilizar provas. É tudo que essa ala do Supremo, que quer abafar o caso, espera. E vaze o conteúdo que não teria interesse público. Fotos íntimas, vídeos íntimos, né? Aí tu consegue imaginar, né? Gente sem roupa. CPI do INSS, inclusive, está sendo alvo aí de ataque coordenado do PT em parceria do Centrão. Eles não querem a continuidade dos trabalhos. O pessoal assinou lá recolhendo assinaturas, né, para você poder postergar. E aí o PT e o Centrão entraram em campo para retirar assinaturas. E a CPI ia acabar agora dia 28, se eu não estou enganado. Agora tá ficando bom, né? Esse Centrão com o PT, quando se juntam... Estadão ontem trouxe algumas informações do que pode constar no voto do Gilmar Mendes, que ainda não votou. Tá 3-0. Resta saber se ele vai abrir divergência ou não. Mas ele vai dar uma lacradinha. Já mirando lá na frente. Não é só para passar um recado, não. Gilmar Mendes prepara voto dogmático com recados à Corte e à PF. A Corte, não, Mendonça. Segundo interlocutores, Gilmar tem dito nos bastidores que essa decisão transcende a situação individual da prisão de Paquito. A tendência, portanto, é que o decano produza uma decisão que sirva de recado à Corte e à Polícia Federal. E possa ser usada lá na frente também, né? De acordo com as fontes do Supremo, Gilmar tende a observar principalmente os seguintes pontos em seu voto. Primeiro, contemporaneidade dos fatos, algo que a defesa de Paquito inclusive usa de argumento para tentar derrubar a prisão. Outras medidas cautelares e a real capacidade de efetividade de sua aplicação. E a defesa de que interceptações telefônicas sem relação com o foco da investigação devem ser destruídas para evitar vazamentos de situações privadas, como o conteúdo de conotação sexual vazado no caso do Paquito. Não necessariamente é só isso. Talvez nem tenha isso tudo, né? Mas alguma coisa nessa linha todo mundo espera, né? Gilmar tá do lado do Toffoli e do Xandexon, né? Então o Gilmar vai fazer um voto daquele jeito. A Luísa Martins, que eu falo pra vocês, só foi contratada pela Folha de São Paulo porque a Folha tava sem um porta-voz do Supremo. Aí tiraram da CNN. Agora a CNN tá faltando um porta-voz do Supremo. Tem lá o Caio Junqueira, mas por hora o Caio Junqueira ele tá tomando muito mais o lado do Fachin, do Mendonça, dessa ala, né? Meio estranha no ninho, não é tão política. Aí a Luísa Martins
vem pra atacar o Fachin. Ministros do Supremo veem Fachin isolado e com dificuldade de superar desgaste interno. Isolado, gente. Carmen Lúcia não tá apoiando ele? O Fux não tá apoiando ele? O Mendonça não é simpático com ele? Só já são 4. Só já são 4. Ah, ele tá isolado por quê? Porque ele não é amigo de Gilmar Mendes. Porque o Toffoli tá chateado. Porque Alexandre de Moraes tá chateado com ele. Ah, é por isso que ele tá isolado. A maldade já começa no título. Essa matéria aqui é um ataque. Quando a pessoa como Luísa Martins escreve, as pessoas não leem Luísa Martins. As pessoas da política, quando vê essa matéria, leem como: olha, o Supremo está mandando mais um recado. Eles não ligam, porque quando eu leio Luísa Martins, eles podem estar lendo Daniela Lima. Eles também poderiam estar lendo Andréa Sadi. Também poderiam estar lendo Natuza Neri. Poderia também estar lendo Bela Megali. As principais porta-vozes do Supremo na imprensa. Então, assim, o nome é assessor... Assim, poderia colocar até embaixo, né? Para ficar mais bonito. Luísa Martins. Assessoria Extraoficial de Comunicação do Supremo. E essa matéria me trouxe esperança. Não pelo conteúdo, mas por uma coisinha. E vocês conhecem. Não quero falar, senão eu já vou imaginar. É uma coisa muito curiosa. Vai encher vocês também de esperança. Mas primeiro vamos ao texto. Pelo menos metade dos ministros da atual composição do Supremo, Toffoli, Chandexon, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin, vê Fachin isolado e com dificuldade de superar a erosão interna, agravada após os desdobramentos da investigação sobre o Master. Segundo o relato feito à Folha por 3 ministros e por interlocutores próximos dos outros 2, 5. Mendes, Chandexon, Toffoli, Dino e Fachin. São esses. A ala política. A postura e as declarações de Fachin dão munição aos opositores do Supremo, especialmente no Congresso. Só falta falar que eram os bolsonaristas. A avaliação é de que, no momento em que a Corte vive a sua mais grave crise de credibilidade, Fachin tem se preocupado mais com sua própria imagem do que com a dos seus pares, em um descompasso capaz de comprometer a União de que o tribunal precisa enfrentar em um ano eleitoral intenso. Na segunda, durante a aula magna na CELB, Fachin disse que o Supremo precisa buscar autocontenção, respeitar a separação entre poderes e justiça e resgatar a confiança da população. Aspas por Fachin. Não podemos jamais abrir mão de fundamentar as nossas escolhas e justificar nossas decisões de forma lúcida, sensível e racional. Sem confiança não há legitimidade. E sem legitimidade não há autoridade que se sustente. Na semana passada, em evento do Supremo, Fachin defendeu que juízes atuem com saudável distanciamento das partes e dos interesses em jogo. E disse que a justiça não pode ficar aprisionada em interesses paroquiais, conveniências econômicas ou cálculos políticos. Quase não saía, viu? Meu Deus do céu. Recentemente, decisões de Dino, Gilmar Mendes e Dom Pedro III sobre penduricários salariais foram vistas como recados ao Fachin, no sentido de que esses seriam os reais problemas éticos do judiciário e não a realização de palestras ou viagens. Nos últimos dias a imprensa quis saber quando eles estavam ganhando com viagens e palestras e eles não quiseram falar. A mesma interpretação foi feita em relação à decisão de Dino sobre vetar a aposentadoria compulsória como punição a juízes que cometem infrações graves, agora sujeitos à perda do cargo sem afastamento remunerado. Atualmente, Dom Pedro III e Toffoli estão no centro dos desgastes devido às menções localizadas no celular do banqueiro, né, o Daniel Vorcaro. Então perceba, ela pinta que quem está do mesmo lado. Até agora apareceu 4 nomes: Dino, Toffoli, Chandexon e Gilmar Mendes. Só falta o Zanin. Né? Só pra ver certeza mesmo, então só faltou o Zanin. Ela não vai citar. Então você vê quem que tá envolvido na nota. É uma matéria grande. Um baita de um recado que o Supremo mandou, viu? Fachin acompanha tudo em silêncio, o que desagrada uma ala da corte. O 5. O magistrado chegou a defender que ele fizesse um pronunciamento em rede nacional. Imagina, viu? Para afastar a percepção da população de que o tribunal estaria sob suspeita, mas a ideia não emplacou. Olha o nível de loucura que tá. Querem que o Fachin vá em rede nacional defender o Supremo. Fachin entende que, sem conhecer integralmente o teor das mensagens, que está sob sigilo, né, o processo, qualquer manifestação seria precipitada. Entretanto, parte do tribunal, o 5, avalia que, como um líder, ele deveria presumir a fé pública das palavras de Toffoli e Dom Pedro III que negam irregularidades. Tem que acreditar sem questionar. De acordo com os ministros dessa ala, o isolamento de Fachin teve início quando ele aceitou receber o relatório do Andrei, que era para ter rejeitado de bate-pronto. Na reunião secreta em que os ministros debateram o assunto, em 12 de fevereiro, Fachin queria levar o debate de suspeição à votação no plenário dia seguinte, mas só teve apoio da Carmen Lúcia. A maioria foi contra a medida, que deixaria o tribunal ainda mais exposto. Isso intensificou a desconfiança sobre Fachin. A corte rejeitou a suspeição de Toffoli, que optou por abandonar a relatoria. Em meio às repercussões do caso Master, Fachin tem insistido na necessidade de um código de conduta para tentar recompor a imagem do Supremo. O timing tem sido criticado internamente, até por quem apoia a implementação das regras. A ausência de outros colegas nas agendas institucionais de Fachin, aí coloca: avisa o presidente da África do Sul, reunião com os presidentes dos tribunais, ambas na semana passada, também tem sido apontada como sinal de isolamento. Auxiliares, Fachin disse que não se sente apartado dos demais e que mantém diálogos periódicos com todos os colegas para mapear os desafios da corte, inclusive em relação a casos de grande impacto, como a prisão do Paquito e o rumo do inquérito das fake news. Por outro lado, o 5
relataram à Folha que essas conversas são em geral genéricas e superficiais, em que o presidente reconhece haver um clima de tensão, mas sem especificar o que pretende fazer para contorná-lo. O presidente do Supremo afirmou a pessoas próximas que a descrição sempre fez parte de sua carreira e de sua personalidade e que a defesa da autoridade, da integridade moral e da imparcialidade dos ministros é uma bandeira inegociável da sua gestão. E que a defesa da autoridade, da integridade moral e da imparcialidade dos ministros é uma bandeira inegociável da sua gestão. E antes dessa nota extraoficial do Supremo, eu te mostrar o que tem de muito bom e que dá esperança. Veja isso daqui. O mesmo Fachin está sendo atacado. Ontem fez um movimento para tentar agradar os seus coleguinhas. Fachin disse que democracia precisa de vigilância ativa e constante. No meio do fogo cruzado, teve um evento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em todo mundo vivemos tempos desafiadores, tempos em que conquistas que nos chegaram a parecer plenamente asseguradas são expostas nas suas fragilidades, tempos em que somos perturbadoramente recordados de que conquistas como a democracia não são dado a histórico, uma dádiva que se possa tomar como certa e perene, e sim uma construção humana que requer vigilância ativa e constante. Segundo Fachin, a democracia depende do vigor do judiciário, vigor que depende de diferentes fatores. De um lado se alimenta da convicção no conjunto da sociedade de que um judiciário forte é necessário à vida democrática. De outro lado, se nutre da confiança de que o judiciário é capaz de inspirar na sociedade, julgando de forma objetiva, imparcial e equânime. Para o magistrado, a democracia só se sustenta diante de instituições sólidas e atuantes. Isso daqui, obviamente, é uma nota do próprio Fachin. Então, acho que o jornalista ia perder o tempo para acompanhar uma porcaria dessa. Ninguém nem quer saber o que está acontecendo. Aqui a equipe de comunicação do próprio Fachin separou e falou: imprensa, publica essa fala do Fachin, vai, em apoio ao Supremo. Mas voltando para a Folha de São Paulo, por que você pode botar esperança no seu coração de verdade? Vocês sabem muito bem o perfil de quem assina a Folha de São Paulo. Vez ou outra em vídeo, eu gosto de trazer os comentários. Sempre que alguma coisa relacionada a Bolsonaro, você vê o pessoal assim, odiento pra valer, né? O ódio no coração, sempre torcendo pelo pior, sabe? Espumando pela boca. Sempre reclamando que a Folha de São Paulo está dando muito espaço para o golpismo. Agora eu fui ler os comentários. Quando eu olhei da última vez, tinham 47 comentários. Não sei quantos vai ter. Aqui não aparece, eu teria que abrir a matéria pra mostrar. Deixa eu abrir a matéria então. Deixa eu ver quantos comentários já tem. Comentários. Em 48, tem um a mais. Se ligue nos comentários dos leitores da Folha de São Paulo, majoritariamente de esquerdas, raivosos, possuem profundo ódio pelo bolsonarismo. Fachin e Carmen Lúcia são os únicos supremos que não causaram nenhum desgaste interno nem externo. Quando eles ficarem isolados pelos demais, é porque se trata de coisa feia, como entender que é inconstitucional a norma bastante razoável de que trata seus impedimentos e suspeições, ou como participar do Gilmar Palusas na Europa. Ou seja, está apoiando o Fachin. O Fachin deveria mostrar quem manda na presidência. Começaria por acabar com tal inquérito sem fim. Mete a caneta. Depois convocaria o diretor de distribuição e teria uma conversa bem séria com ele para que novos inquéritos e outros em andamento passem pelo crivo da presidência antes da distribuição aos ministros. Tem que ter voz ativa, senão será engolido. Nós sabemos quem são os três e sabemos quem são os dois. Alguém tem dúvida? Desgastes não e sim boicotes. Inclusive esse artigo é uma forma de fazer isso. Esse se ligou, que é um recado do Supremo. A Luísa é porta-voz, ela não é jornalista. Ela é assessora extraoficial de comunicação. Claro que sabemos que qual a ala que está ativando o boicote? Medidas monocráticas, para virar o jogo a favor dos que desviaram da ética e moralidade, e a suspensão dos penduricalhos e da aposentadoria como punição seriam devidamente formalizados e enviados ao Congresso para que virem leis e não remendos sujeitos a caírem. Fachin tem nosso apoio para o Código de Ética, nada de confundir as coisas. Por que não se unem a ele e não o apoiam? Acho que Gilmar não pagou a internet, pois ainda não viu o voto dele no processo da prisão do Paquito. O que esperar da ética e do Código Único de Fachin defende? Quando poderia ter apoiado Flávio Dino e ter acabado com os penduricalhos, que Fachin agora apoia o fim da aposentadoria como de juiz. Aqui é um petista, né? Já sentiu o drama. Uai, os caras aprontam e quem tem que achar a solução para os problemas que eles criam é o Fachin? O tribunal está desgastado, não tapem o sol com a peneira. Fachin, siga o que é certo. Incentive sim o Senado a deixar de se acovardar e representar o povo nessa corrupção e nessa mistura de interesses. Chame o presidente do Senado à responsabilidade. Desgaste são os meus ovos. É corrupção no Supremo, é a solução é impeachment. Essas pessoas, gente, são os assinantes da Folha de São Paulo, majoritariamente petistas de esquerdas, antibolsonaristas doentes, que espumam ódio. Tentando superar a perrengue dos três. Toffoli, Gilmar e Dom Pedro III, que não param de o gerar. É uma luta cansativa. O ministro está sendo isolado porque disse a verdade, não quer essa imagem vinculada a essa sujeira. Cara, é surreal, velho. Chegou o dia.
Então, assim, pega isso, pessoal. Gente de esquerda, gente fanática antibolsonarista. Aí, o que é que as últimas pesquisas mostraram? Que o sentimento na sociedade é que se o candidato for pró-impeachment do ministro, ele tem apoio. Esse caso do Master, ele ainda não é de conhecimento do Brasil, não, porque a pesquisa me mostrou que só 48% das pessoas realmente estão, sabe, inteiradas do assunto. Mas quem se inteirou já entendeu o que está acontecendo. Hoje no Brasil, ninguém, só lulista maluco, só aquela turma, sei lá, Thiago dos Reis, o que cagou no Uber. Você sabe dessa história, né? Tem um peixe que cagou no Uber, meu Deus do céu. O Betiol, só os malucos, velho, que apoiam o judiciário hoje. Se você pega os comentários, você lê. Se você pegar, o Estadão também tem comentários. Você começa a ler os comentários das matérias do Estadão, você também vê o mesmo padrão. É um padrão no Brasil. Só os lulistas malucos estão apoiando o Supremo. Calma que tem mais.